Nós vamos falar hoje sobre não seja movido por culpa, acusação, condenação, por pressão, amém? Vamos ver qual que é a verdadeira razão que deve nos mover para fazermos boas coisas, ok? Efésios, capítulo de número 2. Ok? Então vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, de vocês. É um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? Eu vou ler novamente o versículo de número 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Tão importante. Eu creio que vai trazer uma revelação para você aqui, importante. Pode levar essa jaqueta para mim aqui. Amém? Eu estou sentindo que hoje o meu lado pentecostal vai aflorar. Manto. Aleluia, mistério. Vamos lá então. Ok. Vamos lá, queridos. Então nós acabamos de ver aqui um texto importante. Que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Ok. E muitos param aqui. Mas o versículo de número 10 diz o seguinte. Que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então aqui está falando que nós devemos fazer boas obras. Amém? Então isso é uma coisa muito importante. Mas agora eu quero tratar a motivação pelo qual nós devemos então manifestar essas boas obras. Hoje, infelizmente, grande parte das pessoas, né, faz boas obras por motivos errados. Ou seja, aparentemente, exteriormente está fazendo uma boa coisa, mas diante de Deus isso não tem valor, porque está sendo feito com a motivação errada. Isso é muito importante. Por que as pessoas fazem boas coisas com a motivação errada? Existem vários motivos, mas eu quero falar o principal aqui hoje para você. O principal motivo de você fazer uma boa coisa com a motivação errada é a mentalidade ainda das pessoas da velha aliança, onde o homem buscava, né, o tempo todo tentar se justificar por suas boas obras. E assim tentar então ter paz com Deus. Então quando um cristão tem ainda a mentalidade da velha aliança, ele busca de qualquer maneira, né, e essa é a grande pergunta que não se cala. O que é que eu estou fazendo errado na minha vida porque as coisas não estão dando certo? E aí eu busco então tentar fazer a coisa certa, e aí eu descubro aqui que tem um carnê de contribuição mensal. Vou pegar ele então, deve ser isso que está faltando. Puxa, aí eu de repente falo de uma necessidade na vida da igreja que nós precisamos de alguém para abrir a sua casa para um GP. Aí você fala, deve ser isso. Eu sou tão ruim que não estou abrindo nem minha casa para um GP, então eu preciso abrir essa minha casa urgente, para que então eu consiga ter paz com Deus. Então nessa tentativa de você ter paz com Deus, e ainda essa mentalidade, né, de Deuteronômio 28, a mentalidade de viver uma vida cristã não pela fé, mas pela obediência, não uma obediência que procede de fé, mas uma obediência que procede de mandamentos. O resultado é que você fica buscando constantemente o que é que eu posso fazer para que eu possa então ter paz com Deus, para que Deus esteja bem comigo e para que as coisas comecem a acontecer na minha vida. Por causa disso, né, a vida das pessoas é pautada no fazer. E a religião é isso, é uma vida cristã pautada no fazer.
mas é um fazer errado, é o fazer para ser, e não no fazer porque eu estou manifestando quem eu sou. Eu vou repetir essa frase aqui. Por causa disso, a vida das pessoas é pautada no fazer para ser, e não no manifestar porque eu sou. É diferente completamente. Uma coisa é eu fazer algo para ser aquilo, outra coisa é eu fazer algo porque eu sou aquilo. E o desespero, querido, né, de muitas pessoas, né, que estão envolvidos com a religião, é porque eles querem produzir boas obras. Mas, na verdade, não existe uma boa obra que se não proceda do novo nascimento. A religião faz buscarmos nossa identidade no que fazemos e não no que somos. Então eu me sinto em paz, eu me sinto alegre, eu me sinto satisfeito por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou. E aí ficamos naquela busca desenfreada por termos uma identidade pautada em coisas. E essa geração que nós temos agora, fortemente nós podemos identificar essa característica nos nossos adolescentes, né? Os pais, porque não conseguem dar uma identidade em Cristo para os seus filhos, estão buscando de maneira desesperada alguma coisa externa que eles possam dar para os seus filhos, para que os seus filhos então tenham uma identidade. Agora, né? Todos nós temos uma limitação naquilo que nós podemos possuir, mas não naquilo que nós somos. Amém? E o resultado é o quê? Por causa disso, acabamos caindo no ativismo religioso. E a pessoa, né? O Yuri sempre conta, né, que ele vivia uma época de tanta acusação que ele ficava com aquilo na cabeça dele: se eu não evangelizar, Deus vai cobrar essa alma de mim, eu tenho que evangelizar. E ele saía evangelizando tudo quanto é canto, de tudo quanto é forma. Mas ele estava fazendo isso com a motivação correta? Não, ele estava debaixo de um espírito de quê? De acusação, de condenação, de culpa, e que movia aquela pessoa. Quantos pais têm uma educação prejudicada com os seus filhos porque eles estão debaixo de um espírito de culpa? Ah, mas o meu filho é assim porque, né, eu acabei tendo um relacionamento que não deveria e acabou nascendo, e agora você fica tentando, né, pagar essa, parece que uma culpa, uma dívida que você tem com o seu filho, e isso acaba gerando outros problemas. Agora, a grande questão é, quando nós somos movidos por culpa, condenação, pressão da sociedade, o problema é que isso vai trazer sobre nós um peso. Você vai até começar a fazer boas obras, mas essas boas obras não vão manifestar, né, o Jesus, né, que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E o que vai acontecer? Uma hora ou outra, isso vai trazer sobre você cansaço e você vai parar no meio da caminhada. Você não vai fazer como o Paulo, que vai completar a carreira, porque você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E o interessante é que a lei é assim, queridos. Quanto mais você faz boas obras, mais você sente que elas não são suficientes. Porque você percebe alguém do seu lado que fez uma obra melhor do que a sua. Então, se você imaginava que uma boa obra era fazer um jejum, e aí você então, né, conseguiu fazer pela primeira vez um jejum de uma refeição. Puxa, você ficou ali, conseguiu ficar 24 horas sem comer. Aí você vê que tem outro irmão que conseguiu ficar 3 dias só no líquido. Aí você falou: puxa, eu também tenho que fazer, porque eu ainda não sou um bom crente. Eu não sou uma pessoa, né, top na linha cristã, na linha gospel. Aí você vai para o 21 dias, porque o irmão foi para o 21 dias. E aí mas chega um momento que você não consegue acompanhar determinadas pessoas naquilo que elas estão fazendo. Então é um cansaço que você vai tendo na sua alma, porque você nunca, né, alcança o padrão que deveria. Porque o objetivo, queridos, da lei é que você realmente fique numa prisão, ao ponto que você clame por um Salvador. Esse é o objetivo da lei. A lei não te leva até Deus, só Jesus te leva até Deus. Mas a lei, a religião, ela te leva até Cristo, porque ela te faz se sentir tão cansado
vai ter um dia que você vai falar, não é possível que a vida seja isso. Não é possível que o relacionamento com Deus seja assim. Deve ter alguma coisa diferente. Não está batendo, né, a minha vida com determinadas coisas que eu vejo sobre Jesus. Né? A vida cristã fica sempre um peso. Para o jovem, então, né, o padrão de um bom cristão, então, ele precisa usar determinada roupa, precisa falar de uma determinada forma, e etc, etc, etc. Mas isso não é feito porque você está manifestando alguma coisa que você é, mas porque você está tentando ser alguma coisa através das suas boas obras. Amém? Fazer a coisa certa pela motivação errada se torna coisa errada. Então você pode fazer a coisa certa. Aparentemente todo mundo está te aplaudindo, mas interiormente você sabe o que está no teu coração. Não há uma satisfação no teu coração, não há um contentamento no seu coração, não há uma realização no seu coração, porque você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E essa é a história de muitas pessoas. E é por isso que muitos começam bem, começam animados, mas daqui a pouco param. E não tem consistência na sua vida. Querido, nós não fomos chamados para nós, que a nossa vida cristã seja uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Né? E Deus espera que nós venhamos chegar até o fim. Amém? Até o fim. Agora vamos aprofundar um pouco sobre isso. Nós precisamos entender algo aqui muito importante. Seu valor está em quem você é e não no que você faz. Fala isso para o teu irmão aí. Seu valor está em quem você é e não no que você faz. Então o valor do Jones não está porque ele está filmando o Soma aqui hoje. Amém? Mas sim naquilo que nós somos. Agora eu pergunto para você, você se considera, o seu valor você é por causa de quem você é ou por causa daquilo que você faz ou daquilo que você tem? Sabe, queridos, de uma vez por todas, nós precisamos entender que o título mais importante que temos é Filho Amado do Pai. Essa é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Filho amado do Pai. Constituído reis e sacerdotes. Olha, reis. Fala para o teu irmão do lado. Reis, queridos. Amém? Então, isso é a coisa mais importante que você tem. Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 15, diz: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho amado. Isso aí tem que queimar no seu coração. Isso não é para qualquer um não, querido. Você é filho amado do Pai. Amém? Deus tem prazer em você por causa daquilo que você é, e não por aquilo que você pode fazer. Jesus ali, né, quando ele nem tinha iniciado o seu ministério, em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando ele está se batizando para cumprir toda a justiça, e quando ele sai do batismo, o céu se abre e o Pai diz: Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém? Eu fico observando a Helena, né, porque é uma criança muito preciosa, a Helena, muito tranquila, né? Engraçada, a filha do Henrique e da Carliane. Oi? Está aqui na frente agora com o Lucão. Você vê que ela passa na mão de todo mundo tranquila. Pode passando que vai tudo, né? Dar um sorrisinho já, né? Também ela tem um pedigree forte que ela é da minha família, né? Essa é a parte, uma das principais virtudes que Deus me deu foi humildade. Olha lá, ela está gostando, ela já está manifestando, né? Agora, por que os pais dela e nós temos prazer nela? Porque ela está limpando a casa. É porque ela está dando para os pais muito recurso financeiro. Depois que ela nasceu, as despesas da casa diminuíram.
que ela é uma criança assim, nossa, super diferenciada. Ela não usa fralda, ela não mama, né? Ela não fica doente. É por causa disso que a gente sente contentamento nela, especialmente os pais dela sentem contentamento nela? Não, por que os pais dela sentem contentamento nela? Por aquilo que ela é filha amada. E por que nós, né, imaginamos que Deus sente contentamento em nós por causa daquilo que nós fazemos? Sim, nós vamos manifestar boas coisas, porque nós vamos ter um entendimento de que quem nós somos. Isso é uma consequência de uma crença correta. Então Jesus ali não tinha iniciado seu ministério, o Pai declarou: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. E é interessante, né, queridos, que Jesus, ele tinha acabado de passar pelo batismo, e ali ele tinha então, também era já, ali Jesus, o batismo é o batismo ali de João, o batismo do arrependimento, e Jesus ali então estava nos representando naquele batismo. Por quê? Porque Jesus não precisava se batizar, porque ele não tinha nenhum pecado. Ele representa eu e você naquele batismo, aquele que recebe o pecado do mundo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para tirar ele precisa receber sobre si esse pecado. E depois que ele recebe todo o pecado da humanidade sobre ele, depois que ele sai, ali o Pai manifesta o amor e a graça dele falando: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém? Isso é muito importante. Não deixe nada fora de Cristo definir sua identidade. Nada fora de Cristo. Por exemplo, não deixe que o seu carro defina sua identidade, porque às vezes você não vai ter ele. Não deixe que um namorado, uma namorada defina sua identidade. Tem muitos jovens perdidos nisso, né? Quase fazendo uma plaquinha, né? Quase que eu estou fazendo uma campanha por você. Namore com essa moça, por favor. Namore com esse rapaz, por favor. Ou seja, porque não tem identidade. Seu cônjuge não pode definir sua identidade. Sua cor não pode definir sua identidade. Quanto de dinheiro você tem ou deixa de ter não pode definir sua identidade. Sua função no corpo de Cristo não pode definir sua identidade. Pessoas à sua volta não podem definir sua identidade. O emprego que você tem não pode definir sua identidade. Nada disso pode definir a sua identidade. Por quê? Porque uma hora você tem essas coisas e outra hora você pode não ter essas coisas. É ou não é? Uma hora você tem carro, outra hora você pode não ter. Uma hora você está namorando, outra hora pode ser que não está mais namorando. É ou não é? E tem gente que está só naquela fase de não estar namorando. Faz 23 anos. Mas qual é o problema? Paulo nunca precisou disso. Ok? Então nós precisamos entender que nada exteriormente pode definir a nossa identidade. Interessante, queridos, quando a gente vai entender aqui sobre o reino de Deus, vai lá para Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 14. Vamos ver o versículo aqui. Versículo 17. Versículo 17 de Romanos 14 diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então olha que coisa profunda aqui, querido. O reino de Deus não é nada exterior, no sentido de que a paz e a alegria que o reino de Deus nos propõe não tem nada a ver com algo exterior. Para você entender melhor. Amém? Porque é um reino inabalável, porque você pode estar passando exteriormente por muitos problemas, mas você está sentindo paz e alegria no Espírito Santo. É interessante, né, que quando fala que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, ele fala ali de nos dar o Espírito Santo. Ok? Deus é tão bom que nos dá o seu Espírito, e
e nos proporciona então uma alegria interior, que vai ser manifesta no nosso exterior, mas ela não pode começar no exterior. E é por isso que a vida de muita gente oscila, porque ele não está manifestando algo interior, mas ele está apenas vivendo por algo exterior. Querido, você é o tipo de pessoa, o ser extraterrestre, que consegue se alegrar em todo o tempo. Porque a sua alegria é algo interior. Amém? É isso que Deus quer nos levar a esse nível de maturidade. Não deixe nada definir a sua identidade. Então, por isso, alegria e paz no reino de Deus não é algo exterior, e sim interior. Não deixe que a religião ou a sociedade definam sua identidade. E aqui que eu entro num ponto importante. Então, a religião define por aquilo que você faz, se você é vencedor, se você não é, se você, é amado, se você não é, se você é isso ou aquilo. Mas tem outra coisa que muitas vezes passa despercebido: a pressão da sociedade. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, preste bem atenção aqui. Quando você lê a Bíblia e vê a vida de Jesus, analisando nos dias de hoje, Jesus seria considerado alguém vencedor? Por exemplo, vamos colocar Jesus aqui como se fosse um rapaz da igreja, ele não sendo Deus. Você daria a sua filha para casar com Jesus? Você daria o seu filho para casar com Jesus? Não, sabe o que você ia falar? Como é que você quer casar com a minha filha, sendo que você não tem nenhuma casa própria? Você acabou de dizer que não tem nem onde reclinar a cabeça. Você acabou de dizer que não ajunta tesouro na terra. Como é que eu vou entregar minha filha na tua mão, sendo que você não tem disposição nem de fazer uma poupancinha? Complicou, né? E nós estamos falando que somos discípulos de Jesus, mas nós estamos muito mais sendo discipulados pelo padrão de vencedor que o mundo está nos impondo. É ou não é? Então, nós temos já o vencedor. Não, aquele meu filho, ele é bem. Ele não é crente ainda, mas ele é bem, ele trabalha na Volvo, ele tem um cargo bom, ele tem um bom salário, o ticket de alimentação dele é legal. É ou não é? Ele fez faculdade, agora eu tenho orgulho do meu filhão. E o outro? O outro é crente. É ou não é? Para esse meu filho aqui só falta Jesus. E o outro só tem Jesus. É um pobre coitado, só tem Jesus. Eu não aguento esse meu filho. Tudo que ele tem, ele dá para os outros. Eu falo para ele, para de ser assim. E nós pegamos até as crianças, né? Esses tempos aí, no dia da Páscoa, eu estava vendo o coração da criança e o coração do adulto. Uma criancinha, ela ganhou vários chocolates ali, e ela saía com os chocolates dela, ia no condomínio que ela morava, e ela voltou com a cestinha tudo vazia. Os pais ficaram revoltados. Você é boba, você pegou o chocolate, o que é isso? Não, mas eu reparti com meus amiguinhos. Não, esse chocolate é teu, foi a avó que te deu, foi o tio que te deu, foi não sei quem te deu. Ok. Daqui a pouquinho ela sai escondida e pega o resto do chocolate. Onde que ela está indo? Compartilhar novamente. Que ela está manifestando aquilo que Deus a criou antes da fundação do mundo. E os pais ficaram, não pode vir aqui, vai ficar de castigo. É ou não é? Então, ou seja, pela pressão da sociedade, você quer ser um cara, você é bom, quanto você ganha? Qual que é o teu carro? Qual que é a roupa que você usa? Qual que é o bairro que você... Por que fizeram isso? Estava tão legal, estava tão clarinho. Ok. Estava tão legal, fiquei tão escuro aqui.
Está entendendo? Está pegando a revelação? Agora eu pergunto para você, será que você não está se definindo o seu valor por aquilo que você tem? Por aquilo que você pode proporcionar para a sua família? Aí você está definindo o seu valor. Outra coisa, será que você não está dando peso de valor para as pessoas por aquilo que elas têm? Por aquilo que elas podem gerar? Por aquilo que elas podem fazer? Ou nós estamos dando peso de valor para as pessoas por aquilo que elas são? Essa é a grande questão. E sabe o que acontece, querido? Tem um filho teu lá que talvez nunca quer fazer uma faculdade na vida. Mas ele está na pressão da sociedade, porque uma pessoa bem-sucedida na vida, ela tem que fazer uma faculdade, porque senão, como que a mamãe vai falar para as tias, para as irmãs, que ela não tem uma filha formada? Ou seja, nós estamos deixando de agir como Deus, que não criou nada para egoísmo. Ele não nos criou para o seu egoísmo, mas Ele nos criou para manifestar o seu amor e a sua graça. Mas muitas vezes até os pais, eles têm os seus filhos como o quê? Como a sua coroa. Aqui, ó, meu troféu. Esse aqui é meu troféu. Vai no meio da família, ele gosta de apresentar o troféu, o filho. O filho da irmã não tem faculdade, não tem nada, mas você chega, estou aqui hoje, estou aqui com o doutor Márcio, meu filho. Doutor Márcio? Não é o Márcio mais, é até o doutor aqui. É interessante que numa igreja, aqui em Curitiba, o cara é uma patente muito alta na Polícia Militar do Paraná. E ele entra com a roupa, com a farda, ele vai no culto com a farda dele. E o pessoal... Cala a boca, tira essa roupa e coloca um tênis. Não estou falando de alguém que pode vir direto, né? Está trabalhando na rua, de policial, de alguma coisa, mas ele ia justamente porque ele aquilo era a glória dele, era a glória dele. E, inclusive o pastor valorizava muito ele e chamava ele pela patente dele na polícia. Imagine o nosso irmão coronel João. Vai dizer que não é assim que as pessoas vivem? É ou não é? Impressionante, querido. E a gente acaba caindo nisso. Em vez de renovar nossa mente, entender que o nosso valor está em Cristo, nós acabamos definindo o nosso valor por tudo isso. Aí o problema é que nós ficamos desanimados porque tem vezes que nós não temos tudo isso. E aí, como você estava fazendo o serviço por barganha, aí você desanima de fazer. Poxa, eu abri minha casa para alguma coisa acontecer, mas agora não aconteceu, então eu vou parar de fazer isso. Não é genuíno, não é algo fruto de uma nova natureza, é fruto de uma barganha. Está fazendo uma troca com Deus, com a igreja. Infelizmente. Tudo que você é está em Cristo. Isso deve te definir. Amém? Tudo que você é está em Cristo. Isso deve ser a sua definição. Isso é algo glorioso. A Bíblia diz, olha que coisa linda, 1 Coríntios, capítulo de número... falar em Coríntios. 1, 2, 3. Aí você pega mais um jogo. 1, 2, 3. 6, número do homem. Seu Nelson entendeu. Seu Nelson entendeu, né, seu Nelson? Amém? 2 jogos, 3-0, né? Glória a Deus. Imagine se o que te define é o teu time. Teu time na semana perde 3-0, mas é porque nós estamos dando prioridade para a Libertadores. 3-0 na Libertadores. Aleluia. Olha que coisa triste, querido. Primeira Coríntios 1:30 diz o seguinte: e porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Diga assim: nós, por iniciativa dele,
estamos em Cristo. Amém? Não tem nada a ver com você. Você não pensa que você era bonitinho e que você é bonzinho, um dia você quis se salvar. Foi Deus que te escolheu. E por que ele te escolheu? Eu creio porque ele queria os piores e pegou assim essa galera aqui. Falou, vamos pegar os piores. É o único motivo que eu... vamos pegar um, né? Olha lá, começa... Tem irmão 6-0 lá, vamos pegar ele. Entendeu? Vamos pegar esses irmãos aqui. Por iniciativa dele, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Ó, o verso 31 aqui, ó. Pega essa. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não na sua faculdade, não no seu carro, não nos seus títulos, não nada disso. A sua glória é Cristo ter te escolhido. Essa é a tua glória, querido. E sabe o que acontece? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não gosta por causa de pressão da sociedade. Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Eu nunca faço algo se eu não gosto daquilo. Por exemplo, estou falando na área profissional agora. As pessoas ficam procurando a área profissional assim. Qual que é a área que está dando mais dinheiro? Eu vou te falar, tráfico, prostituição, vender o corpo, essas coisas dão dinheiro. Então, já que você quer só por dinheiro, vai logo no segmento bom. Não pega um segmento ruim. Ser membro do PT, isso dá dinheiro, querido. Isso dá muito dinheiro. Vai firme. Sabe, essa semana eu vi uma piada. Desculpe, se você é petista, o problema é teu. O microfone agora está comigo. Agora eu vou falar. Diz que a bomba da Coreia do Norte está mirada para todos os países do mundo. Sabia disso? E é só apertar um botão, ele explode tudo. E aí o ditador falou, o único lugar que a bomba não está mirada é para o Brasil. O pessoal se assustou. Como não? Por que no Brasil não? Não, porque no Brasil já tem outra bomba. 13 confirma. Já está explodindo tudo. Não, se lascando. Ok, querido. Você que me ouve, que é petista, né? José Márcio, um abraço, Kadoshi, para você. É meu amigo no Facebook, eu e ele se amamos. Mas tudo termina em pizza, amém? Então, a pessoa, às vezes, fica a vida inteira fazendo algo que não gosta. É ou não é? Só por causa do dinheiro. Muito ruim isso, querido, por causa da pressão. Pressão da sociedade tem que ser isso. Para você ser um vencedor, você tem que ter aquilo. E etc, 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 etc. E a lista não acaba. Agora, nós precisamos entender que se temos alguma glória, essa é Jesus. Amém? É muito ruim, né, queridos? Porque aí nós não reinamos em vida. Nós continuamos escravos em vida. E Deus nos chamou para reinar em vida. Amém? Você foi unido a Cristo. E agora tudo que Ele é, nós também somos. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E em 1 Coríntios capítulo 15, fala algo interessante. Deixa eu explicar aqui, isso aqui é um ponto fundamental para você entender. A Bíblia fala que quando nós cremos em Cristo, nós nascemos de novo. Então toda pessoa ela que crê em Jesus, ela tem dois nascimentos. O primeiro é o nascimento na carne, pela concepção do pai e da mãe. E o segundo nascimento é o nascimento no Espírito. Ok? Quando você nasceu na carne, você recebeu tudo aquilo que era, né, da sua descendência na carne. Inclusive o pecado, porque nós somos descendentes de Adão. Agora, quando você nasceu do Espírito, você recebeu tudo aquilo que é de Cristo. Amém? Por isso se encerra, e você não deve acreditar mais, nessa questão de maldição hereditária. Pega aqui.
Porque se você continua tendo a maldição hereditária, significa que Cristo está amaldiçoado. Porque agora você é descendente dele, nascido dele, gerado dele. Amém? Então esse negócio de maldição hereditária, esse negócio é ridículo. 1 Coríntios, esse só dá muito lucro para a religião, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem é do céu. Diga assim, antes eu era do pó da terra. Agora eu sou do céu. Amém? Agora você é celestial. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, Adão. Os que são do céu, ao homem celestial. Olha que coisa linda. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E aí em Cristo você foi então criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem que você tinha perdido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas à medida que nós cremos em Jesus, essa glória foi restaurada em nós. E essa glória é a imagem de Deus em nós, que é Cristo. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E aqui tá bom. Ok? Você entendeu? Agora você nasceu de Cristo, então você recebeu tudo que era de Cristo. É por isso que você agora é perfeito em Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender. O seu valor está onde? Em Cristo. Amém? Não deixe nada definir você fora disso. O seu valor está em Cristo. Você tendo muito dinheiro ou não tendo dinheiro, você continua tendo o mesmo valor. Você tendo um carro ou não tendo um carro, você continua tendo o mesmo valor. Ok? Não são as suas obras que determinam o seu valor, mas quem você é em Cristo. Amém? Vamos lá. Mas o texto que nós lemos, ele nos fala que nós somos criados para as boas obras. Então vamos entender isso. À medida que eu sei quem é o meu valor e quem eu sou, que agora eu fui gerado de Cristo, como Colossenses diz, no capítulo 2, versículo 9 a 10, fala sobre que nós fomos aperfeiçoados em Cristo. Agora, o que nós precisamos fazer? Manifestar quem somos. Manifestar quem somos. Grave essa palavra. Você foi chamado por Deus para manifestar quem é. Manifestar. Somos chamados para manifestar a nossa nova natureza. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza de Cristo. E essa natureza é essencialmente amor. Então, manifestar. Manifestar é trazer para o exterior aquilo que já está no seu interior. No seu espírito você já foi aperfeiçoado. E agora Deus espera então que você manifeste aquilo que você é. É diferente. Vamos entender algo aqui. A lei na antiga aliança era algo exterior. Tinha os 10 mandamentos e as 613 ordenanças. Agora a lei no Novo Testamento é algo interior. Segundo Hebreus, capítulo de número 10, verso 16. Hebreus 10, 16 diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e escreverei em suas mentes, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais.
Ok? Então preste bem atenção. A antiga aliança, as pessoas viviam por um código de regras exterior. Não mate, porque tinha uma lei exterior. Não adultere, era uma lei exterior. Agora, na nova aliança, nada parte do exterior, e sim tudo do nosso interior. Isso é muito importante. Então eu não estou vivendo mais por um conjunto de regras exteriores, mas eu estou vivendo pela lei interior que Deus colocou no meu coração. Não é a lei de Moisés. Essa lei aqui é o quê? Deus coloca o desejo para que eu possa manifestar quem eu sou, as boas obras, e glorificar a Jesus através dessas boas obras. Amém? É por causa disso, querido, que nós não precisamos de leis exteriores para controlar ninguém. Porque nós precisamos apenas saber quem somos e manifestar aquilo que somos. Amém? Isso é muito importante. Muitos não manifestam por não acreditam no que Deus acredita sobre eles. Então Deus acredita que você é justo, porque Ele é a sua justiça. Deus acredita que você é santo, porque Ele é a sua santidade. Deus acredita que você agora pode amar, porque Ele é amor e Ele reside dentro de você. Mas infelizmente, como nós vivemos e nos definimos por algo exterior, nós acabamos não crendo naquilo que Deus crê sobre nós. Isso é terrível. Todo mundo ainda, a maior parte das pessoas ficam acreditando ainda que são pecadores. A maior parte das pessoas não acredita que são justos. A maior parte das pessoas não acreditam que podem amar. A maior parte das pessoas não acredita em nada disso. Por quê? Porque elas não acreditam naquilo que Deus acredita sobre elas. Porque elas vivem pelo quê? Pelo exterior e não pelo interior. Infelizmente, manifestar fala de uma expressão de fé em quem eu sou. Só manifesta quem crê naquilo que é. Amém? Enquanto eu sou incrédulo em relação àquilo que eu sou, eu continuo não manifestando o que sou. Enquanto ainda eu preciso de ordens exteriores para controlar o meu comportamento, eu estou andando pela obediência da lei e não pela realidade da minha nova criação. Enquanto eu preciso ainda de um código de regras para refrear a minha carne, que na verdade nunca refreia, eu não estou manifestando quem sou. Por quê? Porque a lei foi dada para os pecadores. Quem é nova criação não precisa de uma lei exterior, porque o próprio Cristo ressurreto está dentro dele e ele deseja se manifestar. Isso é algo chave, queridos. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O herdeiro, enquanto é criança, e nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Apesar de ele ser senhor de tudo, apesar de ele ser filho, ele ainda continua vivendo pela lei exterior e não pela sua nova criação. Isso aqui é uma chave para você entender. Na vida cristã, você começa aonde Deus parou. Ele parou no está consumado. É interessante. Isso aqui é uma coisa que tem que, em nome de Jesus, vai cair como revelação na sua vida. Na antiga aliança, preste bem atenção. Na antiga aliança, eu tentava obedecer a lei para me tornar justo. Na nova aliança, eu manifesto a justiça, porque eu já parto do ponto da onde Cristo me colocou, justo. Está entendendo? Antes eu teria que fazer boas obras para que eu pudesse então ser considerado justo. Essa é a antiga aliança. Na nova aliança, eu manifesto a justiça porque Cristo me fez justo. É diferente. Na antiga aliança, eu tinha que me santificar para ser santo. Na nova aliança, eu me santifico porque sou santo. É diferente, querido. É completamente diferente. Você começa onde Deus terminou. Está consumado. Ou seja, você começa no descanso. Você começa no descanso de Deus. Olha que coisa forte isso aqui, irmãos. Hebreus capítulo 6, ele fala sobre arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículo 1.
ele fala que nós temos que nos arrepender das obras mortas. Olha aqui, pega essa revelação. Tudo que você faz para ser é uma obra morta para Deus. Mas tudo que você faz porque entende que já é uma obra que vai produzir recompensa, galardão. Entendeu? Se eu estou fazendo algo para definir a minha identidade, isso é obra morta. Mas se eu faço algo porque isso já é minha realidade, eu sei, eu sou justo, eu sou santo, eu fui redimido, eu sou nova criação, a minha nova natureza é amor. E aí eu manifesto isso para o mundo, eu manifesto isso para a minha família, eu manifesto no meu trabalho, eu manifesto na minha faculdade, eu manifesto na minha escola. Então isso vai produzir recompensa, porque é ouro, prata e pedras preciosas. Mas se você está fazendo ainda para ser, que está debaixo de culpa, de condenação, de acusação, pressão da sociedade, isso é obra morta. Não passa de madeira, palha e feno. Quem está entendendo? Querido, isso é muito sério, mano. Tem muita gente fazendo muita coisa que não tem valor algum para Deus. Olha que coisa interessante esse texto aqui de Mateus, capítulo de número... O pessoal da religião gosta muito desse texto. Mateus, capítulo 3. Mateus 3, versículo 10. Vou ler a partir do versículo 5. E ele vinha gente de Jerusalém, e toda a Judéia, de toda a região, ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus, olha os fariseus aqui, muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando-los, disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Verso de número 9. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Verso 10. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ok? O machado está posto aonde? Aonde que está posto o machado, querido? Na raiz. Preste bem atenção. É justamente isso que tem que acontecer com muita gente. Deixa eu falar para você. Sabe qual que era o problema da consolidação? É porque muitas vezes a gente queria consolidar gente que não tinha nascido de novo. E sabe o que acontecia? No máximo que a gente podia domesticar essa pessoa. Falando para ela o quê? Ó, você bebia? Não beba mais. Você traía sua esposa? Pare de trair, que Deus não gosta que você traia a sua esposa. Você roubava? Pare de roubar. E o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos dando o quê? E aí a gente batizava também, e é meio forçado, né, querido? Não vai batizar, não batizar, você não é crente? Não, você vai batizar, você é crente, você vai batizar, você quer crente, batiza. Era ou não era? Tudo forçado. É o que estava acontecendo aqui no dia de João Batista. Os religiosos viram que, opa, nós estamos cumprindo a lei, mas tem agora esse negócio de batismo. Então é batismo que falta para mim? Então vou me batizar. Vamos fazer o curso das águas de membresia, vamos batizar. Porque essa obra eu não fiz ainda. E João falou o seguinte, querido. Tem que colocar um machado em vocês, é na raiz. Sabe o que fala na raiz? Fala de nova natureza. Não adianta, queridos, nós tentarmos reeducar o mundo se a raiz do mundo não foi cortado e agora há uma nova natureza. Não adianta você ficar tratando uma árvore pelos frutos se a raiz dela está ruim. Está entendendo, querido? A religião ela tenta tratar os galhos, os frutos, mas Jesus ele trata a raiz. Ele te dá uma nova natureza. Capaz agora então de manifestar só aquilo que a raiz é. Quem é a raiz? Jesus disse, o fundamento já está posto. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, o fundamento já está posto, esse fundamento é Cristo. A raiz é Cristo.
E não tem como, querido, se você de fato está em Cristo, se você de fato é uma nova criação, não tem como você não manifestar boas obras. Está entendendo? O manifestar das boas obras é uma consequência da sua nova natureza. Esse é o Evangelho. Amém? Quando você está entendendo, diga amém. Quando temos nossa identidade em Cristo, servimos, fazemos boas obras como reis e sacerdotes, e não como servos. Amém? Lá no retiro eu falei sobre isso. Se você não participou, assista essa palavra, né? Está lá no nosso canal do YouTube, está lá no Facebook o link, né? Mostrando ali que em João capítulo 13, versículo 14, Jesus fala que ele lavou os pés dos discípulos, mas não como servo. Ele lavou os pés dos discípulos como mestre e senhor. E a Bíblia diz o quê? Que nós fomos constituídos reinos de reis e sacerdotes. Agora nós não servimos como escravos, porque o escravo não tem opção. Mas agora nós servimos como filhos. Amém? Como filhos amados do Pai. E o filho serve por amor. Eu acho interessante, eu estava lá em casa hoje, né? Minha esposa tem me ajudado bastante na empresa agora. E aí eu preciso, no mínimo, ajudar mais ela em casa, né? E tem marido que não ajuda em casa porque ele, na verdade, ele não sabe quem é. E aí ele acredita que se pegar na vassoura, está desmerecendo o rei, que na verdade não é rei, é um escravinho ainda. E aí eu estava hoje lavando a louça lá para minha esposa, ou para mim, na verdade. Por que eu falo para minha esposa também? E aí eu brinquei com ela, né? Que eu não limpei tão bem a pia. Ela falou, pô, você não limpou a pia direito. Eu falei, já te ajudei. Você está cobrando ainda que eu limpe a pia? Mas tudo tranquilo, irmãos. E na hora, eu já venho para mim na hora, o Espírito Santo, ó, você está servindo como servo, não como dono da casa. Que história é essa? De quando você está lavando uma louça para sua esposa, na verdade, que história é essa quando nós estamos lavando uma louça em casa, nós estamos lavando para a nossa esposa? Afinal de contas, a casa é de quem? Pega essa, tá? Come com farinha. Aleluia. Aí o cara fala, eu estou te ajudando. E pior que tem uns caras de pau. A mulher do cara trabalha fora, traz dinheiro para casa, faz tudo e o marmanjão ainda diz, eu estou te ajudando. Atleticano. Ediel também é atleticano, né? Tá quietinho hoje, né? Tá murchinho, né, amado? Tá murchinho hoje, né? Esses caras vão tudo ser escondidos no final da reunião. Queridos, é importante manifestar as boas obras? Sim, porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, importa que todos nós venhamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber recompensa pelo bem e mal que fizemos através do corpo. Amém? Então, mas como é que nós vamos manifestar essas boas obras? A partir do momento que nós fizemos isso a partir da nossa nova identidade. Então não é para ser que você faz, é porque você já é. Está entendendo? Isso é chave aqui. Então eu não contribuo para ser generoso, eu contribuo porque sou generoso. E por que eu sou generoso? Porque a minha natureza é generosa. É isso que tem que entender. Não são as tuas obras que te definem, elas são apenas uma manifestação de quem você é. De quem você é. Estou finalizando aqui. Quero falar uma coisa muito importante para os irmãos aqui. Não culpe ninguém por suas decisões. Hoje em dia temos muitas pessoas que se dizem frustradas com a igreja por causa de suas próprias decisões. Exemplo, eu quero perguntar para você, alguém te obrigou a estar aqui hoje no Soma? Você foi obrigado aqui hoje? Eu fui lá na tua casa hoje, peguei uma arma e falei assim, pode ir lá, senão eu vou te matar. Você está aqui por quê? Você está manifestando quem você é.
que você entendeu que juntos nós fomos batizados em um único corpo. Você sabia, querido, que nós não somos chamados para produzir unidade? Nós somos chamados para conservar a unidade. Porque quem gerou essa unidade foi Cristo, quando nos vinculou na mesma família. Então você está aqui porque você está manifestando quem você é. Eu pergunto para você, você que está facilitando, você que está na liderança de um GP, você está lá obrigado, tem uma faca. Toda quarta-feira toda quinta-feira alguém coloca uma faca e fala, vai, quietinho. Quietinho, não fala nada, dá um sorriso agora. Eu pergunto para você que recebe a reunião da igreja na sua casa, você faz isso porque tem uma lei? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 37, que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Agora, nós temos um sério problema. Uma coisa muito séria que acontece. Com o passar do tempo, as pessoas, porque servem com o coração errado, elas acabam projetando a culpa daquilo que fizeram ou dizendo que perderam o tempo da sua vida fazendo algo para outras pessoas. Muitos vêm nos pedir conselho e tomam decisões baseadas nos conselhos que recebem. E lá na frente, quando às vezes esse conselho não dá certo, eles projetam a culpa naquele que deu o conselho. Eu quero falar algo para você aqui muito sério. A maior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão é você terceirizar a sua vida cristã para outros. É você projetar em alguém a sua fábrica de esperança. Grava bem essa aqui, querido. Sabe o que acontece com alguns irmãos? Tanto tempo na religião. Tanto tempo na religião. E eu cantava no coral. E eu dava o dízimo. E eu ajudei a alugar o prédio da igreja. E eu recebia o GP na minha casa. O cara começa a falar, já até cansa. Essa religião. Porque eu estou cansado de religião, não quero saber mais de religião. Mas sabe, a maior parte das pessoas que falam isso, foi eles mesmos que criaram essa religião. Quem sou eu para falar da religião do meu passado? Ou condenar alguém dos meus líderes? Sendo que eu também fui um daqueles que ajudei a fortalecer a religião. Agora eu quero perguntar para você. Terceirizar a vida cristã é você receber a palavra só e como palavra final aquilo que eu falo aqui. Eu tô te pregando a palavra e eu creio que ela é de Deus. Mas eu pergunto, a responsabilidade de examinar se ela é de Deus ou não é sua e não minha. Mas examine, querido, porque não venha me culpar depois daquilo que deveria ter sido a sua decisão e a sua maturidade. Está entendendo quem está pegando a revelação? Então o que acontece, queridos? A mesma Bíblia que eu tenho, você também tem. E muitas vezes nós falamos, porque o meu pastor me ensinou a religião, porque ele me colocava o jugo do dízimo, porque ele me mandava isso, aquilo. Seu pastor também fazia a mesma coisa. Era um cego guiando o outro. Agora a minha pergunta é, por que você que está culpando, terceirizando a responsabilidade de você estar andando na nova aliança, sendo que você tem a mesma Bíblia que o seu líder tem, se a Bíblia que o seu pastor tem, você tem. O livro de Gálatas está lá, há mais de 2000 anos. Então, querido, nós precisamos chegar num ponto de maturidade. Se eu estou fazendo algo, estou por decisão minha, pela minha consciência, na minha fé em Cristo. Se eu fui ensinado por alguém, eu tive o capricho e o zelo de conferir nas Escrituras se era a verdade de Deus. Sabe, irmãos, eu caminhei muitos anos com a vinha,
E ao contrário de muitos, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer de nada. Sabe por quê? Porque lá atrás na minha caminhada, quando eu estava afundado mesmo na religião, e aí eu com o coração querendo aprender, através da igreja Lagoinha lá de Belo Horizonte, eu consegui chegar na Vinha. E foi acolhido com muito amor pelo pastor Aloysio, depois pelos pastores que tivemos aí na supervisão, pastor Antônio Fiune, pastor Hugo, pastor Naor e pastor Hermes, por último. E tudo que eu fiz nesses 8 anos como Vinha, jejum, força especial, dar aula na força especial, conferências, cursão, CTL. Não foi o pastor Aloysio que chegou para mim e falou: querido, aqui ó, eu quero aqui ó, tá bom? Toma aqui você está aqui ó, você a partir de hoje, você está debaixo de uma escravidão. Não, eu fui procurar a ajuda dele lá em Goiânia. E aquilo que ele tinha de revelação, ele compartilhou comigo. E se alguma coisa não estava dentro, a responsabilidade foi minha de não ter examinado as Escrituras como um crente beriano. E nem estou dizendo que não tinha, que estava errado. Estou te dando um exemplo. Mas sabe o que acontece com muita gente? Hoje nós vemos os crentes feridos. E na internet outros dizendo: perdoe o que a religião fez com você. Eu não peço perdão por nada que a religião fez com você. Porque todos nós temos acesso à palavra de Deus. E se não lemos por falta de zelo com a nossa própria vida. Então sabe o que acontece com muitos irmãos? Eles ficam transferindo culpa para o facilitador do GP, culpa para os pais, culpa para o governo, culpa para todo mundo. Querido, vamos assumir nossa responsabilidade. Amém? O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. A mesma Bíblia que eu tenho, você tem. Os mesmos lugares que eu tenho para pesquisar, você tem também. Por que muitos não fazem? Porque terceirizam a sua vida cristã para outros. Essa é a grande realidade. Nós estamos num ponto de tanta terceirização que nós temos dificuldade de sentar na nossa própria casa e falarmos da palavra. Nós precisamos terceirizar para que outro venha na nossa casa e fale da palavra. Sabe, querido, é tempo de nós manifestarmos quem somos. Amém? Não faça nada para ser, mas se você já tem a revelação de quem é, eu sei, querido, eu tenho consciência. Eu sou rei, eu sou sacerdote. Eu vou manifestar isso para as pessoas. Eu não vou fazer isso para ser um rei. Eu não vou fazer isso para ser um sacerdote. Eu faço isso porque eu já sou. Amém? E por último, talvez o que você esteja esperando que outra pessoa faça é o seu dom. Talvez você está lá inquieto, você está incomodado, falando: poxa, a nossa comunidade, ninguém vai entregar sopa para os pobres. Eu vou te falar bem a verdade, eu não estou nada incomodado com isso. Você está incomodado? Mas como a religião está impregnada no nosso coração, em vez de nós manifestarmos aquilo que somos, guiados pelo Espírito Santo, nós ficamos esperando, paralisados. Alguém, né? E esse alguém normalmente é o Kleberson. Como eu recebi o apelido semana passada, o irmão comunidade. Deixa eu falar para você, eu não sou a comunidade Amai, eu faço parte da comunidade Amai. A comunidade Amai somos todos nós. E Deus deu dom diferente a cada irmão. E tem alguma coisa que às vezes está te incomodando no teu coração. A Sandra hoje, né, como uma criança ali que precisa de doação de sangue, e ela ali, né, no coração dela, querendo colaborar com isso. Deixa eu falar para você, todos nós temos que ajudar uns aos outros. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo de número 13, ele fala sobre alguns dons. Ele fala sobre os dons de socorro, dons de governo. Ou seja, o que é o dom de socorro? Liberado para socorrer necessidades emergentes e calamidades. Você tem esse coração. Você é aquele cara que tem mobilização, vai atrás de colchão, arruma alimento, fala com o prefeito, fala com os irmãos, fala com outras comunidades. Você tem isso, queima no teu coração. Eu pergunto, por que você está esperando isso de mim, sendo que o dom foi dado a você? Manifesta o dom que foi dado a você, querido.
Dons de governo, né? Liberado para governar áreas específicas na igreja. Tem pessoas que têm o dom de governo, por isso que fazem parte do presbitério, e por isso que você percebe que facilmente conseguem liderar. Dom de liderança, habilidade de tomar a frente e resolver problemas. Dom de ensino, habilidade para ensinar com a graça e clareza. Dom de exortação, habilidade para alertar, confrontar as pessoas para que elas vejam o que elas não estão vendo. Tem pessoas, né, que têm super dificuldades com isso. Tem irmãos que fluem naturalmente. Eu tenho esse dom aqui, pode sentar comigo, que o que tiver a falar para você é pabuf, vai em nome de Jesus, receba. Agora para Oséias, querido, isso é um parto. Oséias fala com o cara e fala assim: e no final ele fala: tá tudo bem, cara, você é show. Ele não falou nada pro cara, era para ele ter falado. Quantas vezes eu cheguei pro Oséias: cara, senta com aquele irmão, fala para ele a real. Nunca ele falou. A real dele é um abraço que não é abraço. E agora, irmãos, ele tem outros dons aí que são fantásticos. Está entendendo? Ele vai amadurecer nessa área? Vai, mas o dom é uma coisa. Não estou dizendo que só uns vão poder exortar. Não, eu estou dizendo que o dom é uma coisa que você flui, é fácil para você, é natural para você isso. Dons de contribuir. Tem gente, irmão, que o cara é coração liberal. É ou não é? Ah, tá aqui, vamos pagar para todo mundo. Quando ele era do mundo, ele já tinha o dom, ele já pagava cerveja, chopp para todo mundo. Ele já chegava com o pagamento zerado em casa. Dom de presidência, dom de misericórdia, compaixão para se dedicar especificamente a doenças, drogados, alcoólatras, etc. Não pense que é todo mundo que vai conseguir ficar lá numa casa de recuperação, querido. Não pense que todo mundo que vai conseguir lidar com determinado tipo de pessoa com naturalidade. Mas você às vezes fica falando: o que a nossa comunidade vai fazer pelos drogados? Eu pergunto: o que é que você vai fazer? Porque eu tenho manifestado os dons que Deus me deu, mas eu não tenho todos os dons. E sabe, querido, isso aqui é uma chave que nós temos que entender aqui hoje. Nós liberamos a agenda dos irmãos porque nós não queremos controlar o que o Espírito quer fazer através da sua vida. Vai embora, querido. Pregar o evangelho, a eclésia do Senhor é chamado para fora, querido. Amanhã você tem um domingo. Se você tem no teu coração de visitar uma casa de recuperação, vá. Por favor, não me peça autorização. Vai manifestar Cristo onde Deus está fazendo você queimar no teu coração. Nós estamos aqui hoje para treinar, nós temos compromisso uns com os outros, nós fazemos parte de uma igreja local, mas nós liberamos a nossa agenda para quê? Para que nós possamos manifestar quem somos. E o que recebemos de Deus gratuitamente. Eu estava agora com o irmão lá, acabei de falar com o irmão. Eles iam fazer um sopão, hoje não deu certo. Eles nem têm vindo no Soma. E eu estava falando para o Anderson, que foi comigo, falei: sabe qual que foi a maior desgraça desse irmão? Ele ter aceito ser facilitador de GP, no formato antigo, que era um peso, tudo era o facilitador. Parece que o facilitador, né, era a quarta pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o facilitador. Hoje é simples, querido. Vamos reunir 2 ou 3 em nome de Jesus. Mas esse irmão tem um dom de misericórdia, ele gosta de servir. Se você pedir para ele meia-noite te levar no hospital, ele vai com alegria. Mas ele sentiu um peso enorme de ir lá fazer o diacho do GP. Por que nós fomos colocar esse irmão lá, querido? Esse irmão desanimou. Sabe por quê? Porque com a pressão das pessoas dizendo: se você não é um líder de GP, você não é homem de Deus. Se você não é aquilo, você não é homem de Deus. Aí ele foi fazer para ser alguma coisa e não para manifestar quem ele era. Isso tem uma hora que cansa, querido. Tem uma hora que cansa. Sabe, quando você não tem a crença correta, cansa, sabia? Eu estava hoje à tarde na minha casa escutando uma música. E a música parecia uma música, a harmonia dela te leva para a melancolia. A música eu quero ser como Jesus, alguma coisa assim. Simples como Jesus, alguma coisa. Mas a música falava assim: eu quero ser santo. Eu quero ter seu coração. Mais ou menos assim, eu vou colocar o resumo do que eu entendi. Eu quero ser santo. Eu quero ter o teu coração. Eu quero ser puro como o Senhor é.
Eu quero amar como tu amas. Essa canção é da Nova Aliança? É da Nova Aliança ou não? Não, é da velha. Eu quero ser santo. Aí eu vou fazer alguma coisa para ser santo. Eu quero ter o teu coração. Aí eu vou fazer alguma coisa para ter o coração de Deus. Eu quero ser puro. Aí eu vou fazer alguma coisa para ser puro. Eu quero amar. Eu vou fazer alguma coisa para amar. Não, querido. É o contrário. Isso vai ser um peso. O cara vai tentar fazer. Mas se nós pudéssemos fazer, Cristo não teria morrido na cruz. Ele fez por nós. Ele é nossa santidade. E Ele nos tornou a imagem de Deus, querido. Que isso? Eu quero ser santo. Você não pode ser mais santo do que você é. Você apenas tem que manifestar essa santidade. Você tem que manifestar essa vida. Você tem que manifestar esse amor, querido. Isso foi uma revolução na minha vida quando o Espírito Santo explodiu no meu coração. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí quando eu vejo uma situação bem difícil, uma pessoa bem difícil, eu falo, não, isso aqui para mim é tranquilo. Por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Mas imagine se eu estivesse tentando ali com as minhas forças. Eu vou tentar amar essa pessoa. Eu não conseguiria, porque eu estava na força do braço. Deus chama você para manifestar. Amém? Manifesta. Coloca no grupo, né? Nós temos a irmã Mônica. Ela tinha tanta vontade de trabalhar com presidiário. Eu tenho vontade de prender pessoas. É diferente o meu dom. E ela com muita vontade, muito encargo. Aí eu conversei com o irmão que trabalha nessa área da Igreja Batista. Chamei ele aqui no nosso espaço, ele conversou comigo. E eu falei, tem uma irmã que quer cair para dentro desse trabalho. E a Mônica está indo lá, ela vai no domingo, 5 horas da manhã, servir café na porta do presídio e pregar o evangelho para as pessoas. Eu pergunto para você, quando é que você vai manifestar quem você é? Agora, tem coisas que eu tenho encargo forte no meu coração, pelo ensino da palavra, cuidar do zelo da palavra. Amém? Ela não tem esse encargo como eu tenho. Está entendendo, querido? Vamos ser uma igreja orgânica, que é guiada pelo Espírito Santo, e não comandada por uma pessoa apenas que diz, faça isso e faça aquilo. Manifeste quem você é. Amém? Mas nunca se esqueça que o seu valor não está no que você faz, em sim quem você é. E nunca transfira as suas responsabilidades. Se coloque de pé em nome de Jesus.